Vai, fala. Meu Deus do céu. Não lembro mais o que eu ia falar. Ô, meu pai. Nós vamos falar de quê? Não era o negócio do entretenimento? Só dê uma Como é que a gente olhadinha no pode microfone e vê se tá piscando verdinho. Tá piscando verdinho? Tá piscando verdinho. Tá. A gente vai falar sobre entretenimento. Não, nós vamos primeiro fazer uma pose para a thumbnail. thumb. O meu tá marcado. Sem pela começar a coisa. tagarelar. Entretenimento. É que a o gente começou a falar, mas vem thumb, vem. É lógico. Pois é, muita burocracia É muita pra gravar um burocracia. negócio. A gente Nunca não foi pode- assim. Pois é. Já Nunca, em todas as 3 vezes que a gente gravou, não foi prepara assim. Pois é. Ai, não tem razão de ser tanto estresse. É. Mas vai, vamos Nunca falar. tem razão de ser tanto estresse, minha filha. Isso aí, se for pensar, não faz nada. Ô, É Cris. entretenimento. É entretenimento. Cadê o entretenimento? Gente, tem tudo nesse canal, menos Não entretenimento. tem. Bem-vindos ao canal. Cultura aí. A gente quer valorizar o lago, porque tá uma lagoa ali e você Ah, lembrei o do que eu ia outro lado de falar. cá. Você sabia que compraram uma vaca, meia vaca por 2 milhões? Do que você tá falando? Falando sério. Que entretenimento barato é esse? Uma loja de móveis comprou meia vaca por 2 milhões. A vaca de verdade? É, Viatina 19 o nome da vaca. A vaca vale 4 milhões. Mas vaca de verdade de comer? Vaca. Mas por Você quê? vê a vaca toda sedosa, bonitona e tal. Não sei se ela dá leite melhor, se ela reproduz melhor. Que Eu isso, lembrei disso agora, você falando de natureza. É, comprou meia vaca só Quem e anunciaram. comprou? É a loja Mari Móveis. A casa da Viatina 19. Vão achar que isso é publi, hein? Não, eu vou. Não vai nem entrar. Eu adorei isso aí. É porque eu lembrei da Eu vaca. fiquei viajando, ver o que ele fumou, Mas gente. na hora que apareceu a notícia eu também não entendi nada. Eu A continuo não loja de entendendo. imóveis compra meia vaca por 2 milhões. Meu Eles agora são sócios da vaca. Eles têm metade da vaca. Quando matar, vai... Não, mas eu não sei se ela é boa reprodutora, se ela é boa de leite, eu não sei o que é. Sei que a vaca vale 4 milhões. Aí eles estavam comemorando, fizeram uma Gente. festa danada porque compraram. Vocês lembram de Friends? Aquela mulher que ficou no corpo da Phoebe falando que só ia embora quando ela visse tudo? Aham. Ela só vou embora quando eu vir tudo. Que eu tiver que ver. Que aí ela, quando tem o casamento da mãe, do filho do Ross e da namorada, ela fala, Aí eu já vi de tudo. Aham. Eu já vi, depois dessa da vaca, Então, Friends é que tipo de entretenimento? barato. Barato? Que tipo de entretenimento você acha que é Tá Friends? certo que tem muitas coisas politicamente não corretas Aham. devido Não, à mas a década que época, foi, É, né? fruto da sua Na época. verdade, são 2 décadas, né? Início de uma e começo de outra. Certo. Muita coisa foi mudando ao longo do tempo, mas mesmo assim, Ele agrega. de 94 até 2004, né? Uhum. As coisas ainda estavam muito ainda Permissivo. sendo postas e não discutidas. Uhum. Então, Friends foi construído assim. Então, tem gordofobia, tem homofobia, mas o que, gente? Tem coisas de machismo? Acho que tem, né? Tem, Friends o tem- Ross tem- era muito É machista. machista, né? E ele era considerado um cara, um mocinho, vamos dizer. Eu pra época, adorava né? ele, gente. Eu Era o adorava que eu mais Rachel Ross. gostava, o Ross. Depois eu comecei a compreender, pra mim é o Chandler. Mas eu comecei a gostar Uhum. do Chandler depois que ele começou a se relacionar com a Mônica. Que aí É. ele se demonstrou perfeito, que até então ele era um bobo da corte pra Sim. mim, era um bobão. Será que isso não foi uma coisa deliberada dos autores mesmo, não? De transformar o Chandler nesse tipo de cara, já que o Ross não... Porque como atravessou décadas, né? Uma década, pelo pode menos. ser. De repente foi uma questão mesmo de adaptar aos novos tempos e tentar puxar o protagonismo pro Chandler, né? Para poder ele Eu ser acho um que representante se a melhor. gente colocar isso Ah, em pauta mesmo e analisar seriamente, a Ah. gente vai ver que tem muitas coisas ali em camadas que, se a gente for analisar, deixa de ser um entretenimento moderado. Não vou falar barato, que eu acho que não é. Eu Certo. não acho que é um entretenimento barato. Não, deve ter sido bem caro. barato não foi. Os caras ganharam Barato 1 milhão não por foi. episódio, né? Barato. Verdade. Mas Não, mas a gente pode falar entretenimento só. Porque a gente até estava com dificuldade de classificar, eu acho que é por isso. Entretenimento já subentende que é uma coisa confortável, é uma coisa que entretém, entendeu? Mas tem coisas que entretêm e te dão algum tipo de Aí você já cultura vai para também, uma de questão mais, sabedoria. mais profunda, uma coisa mais provocativa, que te tira da zona de conforto, que te faz pensar. É porque a gente começou a pensar nesse assunto exatamente por causa de zona de conforto, Uhum. né? Que a gente falou que às vezes você não quer ler um livro de super inteligente lá que vai te dar um conhecimento. Às vezes só quer ler um livro para te alienar e tirar da Exato. realidade. Exato. é Mas o aí, que as pessoas mais procuram, né? Porque tá todo mundo muito cansado, né? Então só quer rir de uma bobeirinha ali. Às vezes Uhum. de um vídeo de gatinho, vídeo de animais, vídeo de crianças.
E quanto mais você vai vendo, mais daquilo vão oferecendo para você, você Sim. não sai dali para consumir, porque como você disse, pá, entretenimento tem vários e tem um entretenimento que você pode se distrair e aprender ao mesmo tempo. Quais? Vocês conseguem se lembrar de Podcast assim, os pra últimos mim- que vocês consumiram? Não, podcast pra mim é uma coisa muitas vezes que é um entretenimento e que agrega conhecimento também. Uhum. Depende muito de quem tá no podcast, de quem são os entrevistados. Sim. Mas às vezes você pega um podcast que era para ser só leve e você vai sair com uma bagagem de vida absurda, porque a pessoa te fez perceber coisas que você não percebia. Isso aconteceu comigo. Eu tava vendo o cara do Nenhum de Nós. Eu não Teddy lembro Corrêa. mais. Eu comecei a ver despretensiosamente e eu não consegui parar de ver. E ele é um cara super inteligente, assim. E era pra ter sido uma coisa leve. Eu vou ver uma entrevista de uma pessoa de uma banda e Aham. vamos ver. E você consegue, você vê assim, você descobre coisas, você aprende coisas, te abre uma mentalidade que você não estava pensando naquele momento. Mas eu acho que quando até melhor, você está tá? ouvindo, você faz outras coisas ou você para? Porque eu confundo. Eu acho assim, entretenimento para mim, eu tenho que estar me divertindo, me distraindo, sem estar fazendo outras coisas, só ali, rindo ou até chorando, mas assim, que envolve as minhas emoções. O entretenimento para mim tem que ser aquela coisa que eu vou lá Te no aliena fundo mesmo. que para me alienar, e isso é muito perigoso. Esse excesso de entretenimento, vamos Vazio. dizer, vazio, né? Ele representa realmente um vício, né? Gente, vamos falar um pouco de entretenimento vazio. Então, a Fabrina falou do Teddy Corrêa, né? Isso aí é um bom exemplo de como a nossa cultura de massa, como a televisão, Eu tô ouvindo ele. ela tem um monte de pessoas cabeça, um monte de pessoas que têm conteúdo que precisaram ceder ao entretenimento de massa, um entretenimento vazio, ou até não foram compreendidas como uma coisa cultural, uma coisa que possa acrescentar, e foram consumidas como entretenimento vazio, como as músicas do Nenhum de Nós, por exemplo, fazendo o link, né? Eles sempre foram uma banda que foi consumida na festinha, todo mundo pulando, brincando e tal, e as letras deles sempre foram muito reflexivas, mas parte do público, como é que ela vai encarar aquilo, como é que o público vai encarar aquilo. Foi ali que eu descobri que Camila Exato. era sobre um Violência, relacionamento abusivo. Né? Sobre um relacionamento Pra abusivo. mim, eu sempre cantei Camila, é maravilhoso, adoro. Conhecia no Capital Inicial, inclusive. E ali que eu descobri que a história era totalmente outra. E a maioria das músicas são assim, Sim, né? o Nenhum de Nós, eles têm muita bagagem, sempre tinha uma É o proposta. deles que é Astronauta de Mármore, que eles fizeram a versão. A versão do David Bowie, exatamente. Foi uma coisa muito cuidadosa, eles pediram a aprovação do David Bowie, inclusive, que dizem eles que o David Bowie adorou a versão deles, que também era um outro cara, se for puxar o link, que foi consumido por muitas pessoas como um entretenimento vazio, e o cara sempre teve muito a dizer. Né? Então, desde que se instalou essa mídia, né, a cultura de massa, as bandas e as atrações tendo que falar para muita gente ao mesmo tempo, e esses programas que apresentam uma atração depois da outra para poder a pessoa ficar ali anestesiada, né, num domingo e tal, que esses caras ou tiveram que simplificar o que eles faziam para as pessoas entenderem, ou a música deles, ou o trabalho dos artistas em geral, tinham duas camadas, vamos dizer assim. Tem aquela superfície onde a pessoa pula, brinca, né, dança com a batida e ninguém para prestar atenção na mensagem que eles estão passando. A grande maioria. E você falou de programa de... Eu tô tirando porque vai ficar manchado de verde. Que ele é branco. A grande maioria das pessoas que ouvem música sem entender o significado. Eu mesmo sou essa pessoa. Então, às vezes eu tô alienada quando para pra perceber a letra e falo, meu Deus. E Mas fala, você para perceber a letra. às vezes. Só às vezes. Mas a gente Mas não às foi vezes já Já tá é bom. alguma coisa. A gente não foi treinado para esse exercício, parar para É porque perceber. é cansativo também, você tem que parar pra pensar o tempo todo. Foi o que ela falou, às vezes você só quer se deixar aí e não pensar. Mas a gente também foi educado a isso. A própria escola é culpada por isso. Tem a hora de aprender e a hora de se divertir. São coisas separadas. Diversão e aprendizado não existe. Não andam juntos. Entendeu? Cara, eu tô nisso aí. Eu acho que na hora da diversão é pra eu parar tudo e ficar só ali. Que bom, que Depende do seu legal. estado, eu acho que depende do estado de espírito. Que eu, por exemplo, tem dia que tô cansada, quero descansar, mas eu vou assistir um vídeo da Nova Acrópole. Ver aquela mocinha lá falando de filosofia, Adoro. Platão, não sei quem. E Você estou consome descansando. e guarda esse conteúdo? Não.
Não, na maioria das vezes não. O que Aí te alguém vai leva a falar, escolher, então? é porque eu gosto de ouvir, mas às vezes alguém vai falar, eu já ouvi sobre isso, só que eu não assimilei, não guardei, não fiz nenhuma relação com nada. Mas, de qualquer forma, é algum tipo de conhecimento que eu estou adquirindo. E, às vezes, eu não quero aprender nada. Eu quero colocar um canal lá, Diva Depressão, que eu adoro, ouvir um monte de gente falando um monte de bobeira e ficar lá. Só que ainda você falou de não estar fazendo outra coisa, às vezes eu posso estar fazendo uma panqueca, às vezes eu posso estar mexendo, brincando no celular, mexendo no Instagram, que eu acho uma coisa ruim, que você está dividindo a sua atenção com várias coisas. Mas são momentos diferentes. Mas eu acho também que dá para você se divertir, descansar e ter um aprendizadozinho também. Só que essa parte que você falou, se você guarda o conhecimento, não, porque eu acho muito difícil. Ver, Marco Aurélio veio antes de não sei de quem, veio depois, o Platão era não sei quem, que não existiu, que não sei quem existiu, que acha que não existiu. E não sei, eu não quero saber. Muitas vezes eu ouço, mas eu não tenho interesse de saber detalhe de data, de quem veio antes, quem veio depois. Às vezes eu quero a essência da filosofia. Mas você sabe que você está numa bolha, né? Qual bolha? A maior parte, a maioria das pessoas, pelo menos das quais assim eu Convido. fico sabendo, observo, ou da própria mídia mostra que as pessoas estão consumindo coisas 100% vazias, elas não param para pensar no que estão consumindo, elas só estão ali adormecidas, anestesiadas, vivendo aquilo ali. Que aí, se a gente for colocar, que a gente não vai entrar em filosofia hoje, mas isso não é viver. Isso não é viver. E você tem consciência do conteúdo que você vai consumir. É outro assunto legal. Mas eu você não ter entendi. consciência do conteúdo que você vai consumir. Não, mas você as falou em pessoas bolha. não têm. Você é está uma numa minoria. bolha. Ah, tá. Eu estou você... escolhendo. Eu estou escolhendo um conteúdo vazio hoje e amanhã eu vou escolher um conteúdo que vai me agregar. Exatamente. Entendi. É esse equilíbrio. Flávia. Não que você não possa pegar um vídeo e só simplesmente rir do Pode. gatinho que fez Mas não pode ser sempre isso, né? Exatamente. Mas as pessoas estão assim. Mas isso é maturidade, Flávia. Hoje eu não consigo me comparar com a menina de 21 anos e querer que ela tenha mesmo Eu mesmo percebi pensamento isso em que mim eu. também. Você vai falar assim, eu entendo, igual vamos colocar o BBB, que a gente está falando de entretenimento, que queriam que o Davi de 21 anos tivesse posicionamentos, conhecimentos que a Vanessa Camargo com 41 ainda não tinha. Mas ainda assim ela era muito mais madura que ele, cobrando o dele, que era preto, de periférico, pobre, não teve acesso, e eu tinha 21 anos. Então eu acho assim, hoje eu com essa consciência que estou acordando agora, pensando em evolução agora, a gente pode comparar com pessoas de 40, 41 anos. Tá, mas as pessoas hoje, com 21, que estão, vamos botar, será, bitoladas? As pessoas que estão consumindo isso. Você acha que elas vão... Alienadas. Você acha que com 40, 41 elas vão acordar? Eu acredito que sim. Do nada? Não é do nada, mas eu acredito que sim. Eu comecei a querer... Não é uma evolução, porque nós somos de épocas, diferentes. Flávia, mas vocês mesmos falam de mim aos 20 e poucos anos. Que eu era uma pessoa alienada e totalmente... Aos 20 e poucos anos, a gente está falando de entretenimento e consumo da mídia, o que oferecem na mídia. Quando você tinha 20 e poucos anos, não estava isso ainda. Mas aí eu ficava bitolada, lendo 300 mil livros, vendo 300 mil filmes baixados. Lendo 300 mil livros? Flávia, isso está longe de ser bitolada. Flávia, não. Se você só faz uma coisa, eu penso muito assim, tudo que é demais faz mal. Se eu só leio, se eu só vejo vídeo, se eu só vejo filme, se eu só estudo, se eu só corro, se eu só ando de bicicleta, tá errado. Não tem problema. Quem sou eu para julgar? Mas não é o normal você fazer só uma coisa. A gente tem que tentar equilibrar e dividir a vida entre várias atividades. Então, por isso que eu falo assim, eu, aos 20 e poucos anos, eu era alienada, cada hora alienada a uma coisa. Ou eu estava lendo muito, ou eu estava vendo muito vídeo, ou eu estava... comprando 100 esmalte, eu estava comprando 100 melissas, eu sempre estava focada numa coisa. E eu só consegui perceber que isso não era legal. Você só mudava recentemente. a compulsão. Eu só mudava o foco da compulsão. Fui para a compulsão alimentar, que é o que eu infelizmente ainda tenho um pouquinho até hoje, só que aí hoje eu consigo perceber. Eu com 20 e poucos anos, eu não conseguia perceber que tinha uma coisa errada.
Por isso que eu falo assim, mesmo com todo o conhecimento que tem na internet, se não tiver alguém direcionando, eu acho muito difícil. Tá. Esse ponto aí é o ponto que você estava falando antes, quando você falou que não guardava as informações. E... Mas que em algum momento, se alguém comentar, eu vou lembrar. Exato. E a questão da habilidade de fazer conexões. Essa habilidade vale ouro, mais do que você ter boa memória ou que você guardar os conhecimentos que você assiste. Se você treina, né, e isso é uma coisa que tem que ser aprendida desde a escola, e a gente faz um link com o que você falou das juventudes, através das gerações, né? Se você treina essa habilidade, mais do que assimilar conteúdo, mas a habilidade de associar a câmera à natureza, ou associar a venda da vaca a Friends, associar Friends a entretenimento, entendeu? Esse tipo de coisa que é a magia. Quando você treina o seu cérebro a associar coisas, você treina a sua criatividade, você treina a capacidade de resolver problemas, você treina a sua capacidade de guardar informação. Porque... Mas você acha mesmo, desculpa te interromper, que uma pessoa com 20 e poucos anos, 20, 25, que dizem que a... Como que é o nome dessa parte do cérebro? O lobo pré-frontal. Ele só se forma a partir dos 25 anos. Ele só fica maduro o suficiente para você tomar decisões com 20 e poucos anos. Por isso que eu falo, talvez uma pessoa de até 25 anos, ela nem tem como fisicamente essa consciência de fazer essas escolhas diferentes se tiver uma criação que vai direcionando. Isso, quer dizer, na minha experiência como professor, eu lido com muito adolescente, assim, de 11 até 20 e poucos, né? E possível assim, eu tenho vários alunos até mais novos, de 15, 16, que já fizeram umas conexões que eu só fui fazer com 30, entendeu? E que tem essa capacidade, que tem um humor afiado, sabe? Que tem um senso da vida, uma perspectiva, que de repente eu, né, que não tive até o acesso à informação que eles têm e tal, só fui ter isso bem mais tarde. Porque eles também têm muito mais acesso que a gente. Então possível mas a gente tem que levar em conta exatamente isso. Mas eu acho também, eu penso assim na parte de maturidade também, maturidade de escolhas, maturidade de discernimento, eu acho que isso é mais difícil. Mas é o que eu acho que tem a ver também, o próprio fazer conexão. Para eu saber escolher o que eu consumo de entretenimento, em que momento que eu vou escolher, eu acredito que depende muito da nossa maturidade também. Não sei se tem lógica isso, mas a partir do momento que você não tem maturidade emocional para uma relação familiar, uma relação amorosa, uma relação de trabalho ou qualquer outra coisa, você não vai ter maturidade suficiente para fazer uma escolha consciente de conteúdo. Assim, boa. Eu acho assim que de repente a maturidade é um poder que você vai ter para de repente consertar uma coisa que não veio da sua formação. Sim. Com maturidade você consegue forçar uma mudança. Tem pessoas que foram criadas e conseguiram ter uma boa fundação e não precisam dessa correção quando adultas. Tem pessoas que amadureceram muito cedo. Muito cedo, por um motivo ou por outro. Eu acho isso uma tragédia. Ruim, eu também acho. Uma tragédia. Você vê pessoas amarguradas, muito jovens, porque tiveram que amadurecer muito cedo e isso tira a alegria da vida. Sim, mas isso é um outro conceito que a gente tem também de considerar a seriedade como maturidade. Fulano é muito maduro, porque não brinca, porque leva tudo muito a sério. Eu tive que cuidar de irmãos mais novos. Aí eu compreendi que eu amadureci mais cedo porque eu tive mais responsabilidade cedo. Mas você entende isso que a gente não viu significa maturidade o adulto emocional. como uma coisa séria. A gente pensa fulano é mais maduro porque ele brinca menos, porque ele tem menos um bom humor. É porque a gente usa a palavra, talvez o termo errado. Não, é como a gente aprendeu. A gente aprendeu a pensar que quanto mais sério, mais centrado, você é mais adulto, mais maduro. E mais moral você recebe, mais crédito mais você tem. Mais respeitado você Por exemplo, eu posso ser uma profissional excelente e ser uma boba que ri, que faz bobeira. Tem várias facetas, né? Só que eu não vou levar... Você não quer aquela história? Não importa se você tem que parecer ser. No nosso mundo hoje em dia é isso. Gente, mas às vezes é um pouco real. Eu quando eu penso em maturidade, eu penso assim, de uma forma tão simples. Eu penso que quem é maduro deixa fluir, às vezes, a sua criança interior, a sua adolescente, estou falando eu, né? A sua adolescente interior e a sua mulher a adulta que você é, sem medo de ser julgado, sabe? Então tem momentos da vida que você vai permitir que aquela criança pirracenta apareça e está tudo bem. Mas se você estiver consciente disso. A maturidade é a capacidade de discernir quando permitir que a criança apareça e quando exatamente. Não. O imaturo é o que não sabe. Mas aí envolve ter conhecimento, inteligência emocional. Que se você tem, se que você é diferente detém, de acumular conhecimento.
Porque é que você falou, às vezes o adolescente ele não tem a inteligência emocional, não tem a capacidade de decisão, mas ele pode ter uma capacidade boa de acumular conhecimento e associar o conhecimento. Sim. Mas E ele às ainda vezes não uma tem. pessoa de 50 anos estudou em Harvard, O que eu mais fez conheço, não sei a gente- o quê, e não tem maturidade emocional nenhuma para as decisões da A vida. gente conheceu professores, doutores na faculdade, que não tinham maturidade, É. não tinham inteligência emocional e já com 50, 55. E não é para se estranhar uma sociedade que permite, entre aspas, que uma pessoa ascenda tão alto, principalmente numa profissão que vai orientar outras pessoas, e não é cobrado a inteligência emocional. Sim. Porque é muito difícil você ter inteligência emocional. E É você muito não tem difícil. mecanismos para Mas será absorver por que isso, que é para você difícil? desenvolver Porque a isso. gente não. Porque você desenvolver autoconhecimento, você buscar autoconhecimento, dói. Você vai ter que abrir mão de Por muitas isso todo coisas. mundo foge de terapia, todo mundo, entre É. aspas, as pessoas. Porque você vai ter que ver, ouvir muitas coisas que você não quer. Você vai ter que distanciar de locais, de pessoas, de atitudes, porque você vai ver que aquilo não faz sentido para você. E isso para você evoluir, né? Mas o autoconhecimento também, ele é doloroso, que você vai descobrir coisas de você que você não quer Você saber. não quer encarar. Você passei não quer por encarar. isso. E mais do que isso, nós vivemos numa sociedade que, de modo geral... Não, nós estamos falando igual três conhecedores Sabe de tudo. psicologia, Sabe filosofia. Nós somos autoridades aqui. Um arraso, gente, um Não é, arraso. Busca o assunto lá. Nada. Nós vivemos numa sociedade que não nos cobra inteligência emocional. A gente, na prática, não precisa ter inteligência emocional, ou maturidade emocional, ou saber lidar com o nosso sentimento. Você precisa ser funcional. Funcional, exatamente. Você precisa funcionar dentro da sociedade. Você precisa ocupar aquele espaço que esperam de você, cumprir as regras vigentes na sociedade e ir até onde você aguentar. Só precisa desenvolver o operacional. Por que tem tanta gente surtando? Por que tem tanta gente surtando? Por que tem tanta gente que está recorrendo a Você remédios? consegue por um tempo. É. Depois você surta e aí? E para faz o quê? fechar o ciclo, por que tem tanta gente recorrendo ao entretenimento barato quando chega no fim do dia? Pra fugir. A pessoa não tem outro remédio, a pessoa não sabe escapar disso. A válvula de escape dela é o entretenimento barato. Ela não tem maturidade emocional para lidar com a situação que ela está, mesmo que ela tenha conhecimento, mesmo que ela esteja numa posição boa na sociedade, ela ainda não sabe lidar com essa parte, porque a sociedade não cobra isso de ninguém, de modo geral. Você Mas não precisa disso. não cobra de ninguém, mas eu acho que quem sofre muito disso, a gente sempre acaba caindo nesse assunto, né? As mulheres, elas ficam com um peso maior também nisso. Sim. Porque além de ela ter que lidar com o trabalho, com a casa, com a família, ela ainda costuma pensar mais do que o homem. E mais, o homem que tem voz alta, o homem que é enérgico, esse é E ele sempre arrojado, vai é levar líder. valor. A mulher é histérica, é descontrolada. Você pega num congresso, qualquer país do mundo, se tem um homem exaltado, fala, olha só, tá brigando pelos direitos e tal. Se a mulher se exalta, ela é histérica, é maluca, Tá de tá fora de TPM, si. É. tá precisando de um Esse namorado. rótulo nos persegue como mulheres. E não é ainda. vitimismo, não. Não, é a realidade. O que você falou é verdade. Nós somos perseguidas desde sempre. Nós somos diminuídas desde sempre. E eu acho que isso não vai mudar, não. Tá mudando, melhorando, mas eu acho que nunca vai ser 100% nunca vai ser em pé de igualdade. Porque a gente vê as famílias estão passando para os filhos essa mesma coisa, essa mesma realidade. Por que que a gente percebe que tem uma classe, um tipo de gente da sociedade que quer a conservação da chamada família tradicional? Porque isso mantém a mulher no lugar dela. Vocês vão No ser lugar dela, cancelados. caramba! Que lugar? Não, no lugar dela, serão cancelados. segundo a concepção dessas pessoas, entendeu? Presta atenção que eu vou embora. As pessoas... Eu vou ficar histérica. Você está surtada. Eu vou surtar, vocês vão ver, porque a mulher é surtada. Eles não querem que a mulher saia desse lugar onde puseram que ela. eles acham que é dela. Então eles querem conservar a família para poder a mulher continuar fazendo o que ela sempre fez, para o homem continuar tendo os privilégios que sempre teve. Né? Então a briga para conservar a família é isso. E as próprias mulheres vão perpetuando isso. Agora com a tem criação dos uma filhos. trend, não sei se vocês já viram no Instagram, né? A Thread Wife. Não. Da mulher que filma ela cuidando da casa, com todo esmero de roupinha bonitinha, fazendo bolo. Ela cozinha as coisas mais elaboradas sem despentear o cabelo. Vou esperar meu marido chegar e tal. Filmam aquela vida, parece que está nos anos 50. E é meio que dizendo, olha, essa é a melhor vida do mundo. Meu marido sai para trabalhar e eu estou aqui cuidando da casa e tal. É a Thread Wife o nome disso, né? É uma nova trend aí das mulheres querendo... Mas isso aí é a parte conservadora valorizar da sociedade. de ser. Claro que é, né? E mulher é isso, né? Mulher tem que manter Agora, esse- vamos combinar que ser esposa troféu... Tô brincando.
Eu vou embora agora. Agora você. Eu queria ser esposa troféu por 2 dias. Eu queria ser Troféuzinho de dondoca, participação. madame, só um pouquinho. Só pra acostumar, depois eu volto pra minha vida. Mas ser guerreiro todo dia é cansativo, muito né? difícil. Exatamente. É muito difícil. Aí você falou uma coisa muito interessante, que é o dia tá bonito demais pra gente perder, né? Vamos de novo. Volta. Rebobina. O que eu falei? Não sei. Fala você. Eu estava falando porque eu que estava falando. É um dia muito bonito pra gente perder dentro de casa gravando. E isso é, de novo, mais uma vez, repetindo. Vamos falar de novo, tô brincando. Sendo bastante redundante, que o intuito do vídeo é gravar enquanto a gente vive. Exatamente. E se a gente ficasse dentro de casa, a gente ia perder o dia maravilhoso. E se ele não fala, a gente não ia perder. perder. A gente ia vir, aproveitar esse lugar maravilhoso, conversar sobre os assuntos, mas não registrar. Registrar em nossas memórias, em nossos corações, mas hoje em dia aquele dia maravilhoso. Mas por que não guardar isso, registrar para compartilhar com outras pessoas? E com a vista bonita dessa. Então. Não sei se vai dar pra aparecer não, né? Ou é uma escolha, ou a gente ou a vista. A pessoa tinha que ter opção, né? Fala, só quero ouvir, não quero ver essas caras feias, não. E também é legal dizer que a gente nunca esgota assunto nenhum que a gente conversa aqui no canal, né? Qualquer assunto pode voltar em outro contexto, quando a gente estiver falando sobre outra coisa. E isso é que é o legal de fazer uma coisa espontânea. Sim, e também não levar como verdade as coisas que a gente fala. Algumas coisas demandam pesquisa. Então ficou em dúvida, porque a gente não fez nenhuma pesquisa prévia para falar de certos assuntos. A gente deixou rolar, por isso que a gente fala, eu acredito, eu acho. Porque a vida tá rolando, né? Tá acontecendo. Exatamente. Mas enfim, pesquisar sobre o autoconhecimento, pesquisar sobre evolução, não vai doer muitas vezes, mas não vai ocupar espaço, eu acho. E faz um bem danado pra gente, no fim das contas, né? Infelizmente acordei tarde, mas a gente tá aí. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E o objetivo é que essas coisas se tornem entretenimento também. É verdade, que não deixa de ser. De uma forma leve, de uma forma descontraída, de uma forma totalmente despretensiosa. Porque o intuito não é estabelecer conceitos, não é estabelecer regras, não é... Enfim, a gente não está aqui para apontar o dedo também de quem só fica com entretenimento barato, mas é bom despertar e ver se talvez esse é o caminho, né? Se isso vai agregar no futuro de alguma forma. Olha quem está falando, quem vê lá Diva Depressão jogando um joguinho ao mesmo tempo. Mas eu assisto Nova Acrópole, eu assisto um monte de podcast inteligente, eu leio às vezes. E a gente pode chegar num ponto em que a gente vê como absorver informações e tirar reflexões de qualquer coisa. Sim, claro. Entendeu? De desenhos, inclusive. Tudo. Desde que saiba compartimentar e depois tirar desses compartimentos as conexões. Qualquer coisa pode gerar uma reflexão, pode gerar algum conteúdo, alguma coisa boa que pode te ajudar na vida. Né? E até uma forma de não ser. Às vezes você está assistindo um conteúdo barato, vamos chamar assim, um conteúdo vazio, e você vai falar assim, eu não quero ser assim. Até isso eu acho que pode te dar algum tipo de conhecimento. Exatamente. Só tem que estar preparado também e aberto para isso, né? Gente, vocês estão lindos. Obrigada. Poderia assim, olha, essa mãozinha linda que não tá aparecendo. Hoje está um pouco assim, oculta. Não, tímida, né? Mas essa voz invisível que está a todo tempo conversando com vocês, quer dizer um tchau muito elegante para as pessoas dessa tarde maravilhosa. E eu sou a sua voz invisível. A cultura quer dizer alguma coisa? Não, tá ótimo. E o Cal já apareceu ali. O Cal já fez a parte hoje. Então tá. A mulher na árvore, empendurada lá, e eu com vergonha de tirar foto. Olha. Tá vendo? Pra cair dentro do rio, pô, tinha que estar filmando pra lá. Exatamente. Era um cenário bom. Acabamos? Acabamos, né? Beijos. Então fechou. Carlos, você pode chegar um pouquinho mais pra essa ponta. Isso, assim, sem com a cara no sol. Eu acho também... Carros, pula pra frente. Carros, pula um pouquinho pra frente novamente. Daqui a pouco eu tô ali já. Não tá. A abertura é a Vaca Friends Entretenimento, foi. A Vaca Friends.